Boa noite a todos. Boa noite. Hoje eu vou falar mais baixinho um pouquinho, porque eu passei o dia no ar-condicionado hoje e isso deu uma bagunçadinha aqui nas cordas vocais, tá? Eu prometo a você que na próxima quinta você vai estar com aquele microfonezinho aqui. Não, mas não há necessidade não. Bem, vamos dar início ao estudo da 12ª lei. Estamos chegando aí ao final das leis da apometria, né? Que são 13 leis, então nós já estamos aí na penúltima. E é uma lei de extrema importância dentro do trabalho apométrico. É a lei do choque do tempo. Para falarmos da lei do choque do tempo, nós vamos ter que voltar lá nas primeiras aulas do nosso curso de apometria. É aquela aula que estuda sobre os corpos espirituais, né? Então nós vamos aí falar sobre os 7 corpos espirituais, lá naquela aula dos 7 corpos. Para falar, não precisar dessa lei, não precisaremos entrar na nuance de todos os 7 corpos. Nós vamos entrar na nuance dos 4 primeiros corpos, tá? Então nós estudamos lá que o ser humano ele é formado de 7 corpos, 7 camadas iniciais, a nível terra. A primeira camada é a física, é o corpo físico, é o corpo de manifestação no plano físico, plano da 3ª dimensão, onde tudo tem 3 dimensões. Tem altura, largura e profundidade. Por isso que falamos, nós vivemos na 3ª dimensão. É porque existe tudo que existe aqui nessa dimensão tem essas 3 dimensões. É o corpo de manifestação aqui na 3ª dimensão. O segundo corpo é o duplo etérico. É a bateria, é a fonte de energia que faz com que o físico, que é essa máquina, funcione. É a sede dos chakras, e é através desses chakras que ele puxa a energia do ambiente para se energizar. E essa energia vem para o físico, né? É como se fosse a carga elétrica de uma bateria. O terceiro é o corpo astral. É o corpo de manifestação no plano espiritual, no plano astral. É ele quem faz a viagem astral. Quando nós fazemos a nossa viagem astral, nós sabemos que o duplo etérico se dissocia um pouco, mas ele não se afasta do físico. Afinal, ele precisa se manter conectado ao físico para continuar mantendo essa máquina funcionando. Aí, o terceiro é que sai e vai se movimentar nos planos espirituais. O quarto corpo é o corpo que tem inclusive uma forma ovalada. É o corpo mental concreto ou mental inferior. É aquele que está ligado às nossas faculdades mentais mais concretas mesmo, ao que a gente estuda, ao que a gente aprende, ao nosso falar, ao fazermos contas matemáticas, ao nos associarmos com as pessoas. Então ele está ligado a uma intelectualidade concreta. É muito importante nós deixarmos isso bem frisado. Há uma intelectualidade que é mais robusta, mais concreta. Não vamos passar daí para cima do mental abstrato ou superior, búdico, átmico, o causal, morontial. Não vamos passar para essas nuances. Vamos nos ater a esses 4 para falarmos dessa lei. Nós sabemos que ao desencarnarmos, o nosso corpo, o primeiro corpo, que é o físico, ele volta para a natureza, ele volta para a terra. Ou ele vai ser enterrado, ou ele vai ser cremado e essas cinzas serão colocadas ou jogadas em algum lugar.
ele volta para a natureza do nível físico. O duplo etérico é o corpo energético, não é? Então, ele é energia. Ele volta para a energia cósmica. Ele volta para o fluido cósmico universal. E aí, só começa a se manifestar no plano astral o corpo astral. E aí, o que acontece com os nossos chakras? Quando esses chakras, quando o duplo etérico deixa de existir, eles migram para o corpo astral. A partir do desencarne, a sede dos chakras vai ser o corpo astral, não é? Então é aí que ele vai receber energia, é aí que ele vai receber ectoplasma, é aí que ele vai emanar energia através do corpo astral. Nós estudamos duas leis muito importantes aqui, que é a lei da dissociação do tempo e do espaço e a lei da regressão no tempo e no espaço, que eu falo que é a regressão no tempo e a progressão no tempo. É aquela situação em que você pega esse espírito em corpo astral, afinal ele está se manifestando em corpo astral, e leva ele no tempo, transporta ele no tempo e no espaço, que eu sempre bati nessa tecla. No plano espiritual não existe noção de tempo e espaço, porque lá o tempo não está aprisionado nessa forma que nós temos hoje, que é de milésimos de segundo, de centésimos de segundo, de segundos, de minutos, de horas, de dias, meses, anos. Não existe essa barreira controladora de tempo. Não existe. Por isso que lá na Bíblia fala: o que para o homem pode durar uma eternidade não passa de um piscar de olhos para Deus, porque Deus age no plano espiritual. Então nós podemos movimentar esse espírito no tempo e no espaço. Nós podemos levá-lo para qualquer época do tempo passado e podemos levá-lo para qualquer lugar no passado, nesse passado. Por exemplo, um espírito, eu quero fazer ele regredir a uma existência de 2000 anos atrás. Então ele está se comunicando comigo aqui na Fresla agora. Eu posso fazê-lo regredir no tempo para 2000 anos atrás, a uma existência dele há 2000 anos atrás, na China. Então movimentei ele no tempo e no espaço. Afinal, eu dissociei ele do momento atual e levei ele para 2000 anos atrás e do outro lado do planeta, não é? Pois é, eu posso fazer essa técnica para o passado, como também posso fazer a projeção para o futuro, que é uma projeção que eu estava até explicando para o nosso irmão Suedir, agora em pouco, como que funciona. E isso hoje eu achei muito interessante, como os conteúdos se encaixam, né, mãezinha? O código Gabrovoi. Fantástico. Com aquele medicina oculta. A medicina oculta, né? Código Gabrovoi, o design inteligente. Usam outra terminologia, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí eu pego esse espírito e levo ele para um futuro de possibilidades. Ou seja, o nosso futuro hoje, ele não está pronto, ele não está definido. O nosso futuro é um leque imenso de possibilidades. Possibilidades estas que irão ou não acontecer de acordo com a minha decisão hoje. Por isso eu uso muito um termo. Eu falo que nós somos vítimas das decisões que tomamos. Então, se eu hoje decidir começar a fumar, então eu vou guiar a minha vida para o futuro, em que lá no futuro eu vou ter um câncer de pulmão. Se eu começo a beber, decido começar a beber,
eu vou guiar a minha vida para a possibilidade que no futuro eu vou ter uma cirrose. Além de nos guiarmos para uma vampirização constante. Exatamente. Proporcionarmos Isso. Se eu começo a me alimentar em excesso, comer muita comida gordurosa, muito carboidrato, eu vou me encaminhar para um futuro em que eu vou ter sobrepeso, né? Um futuro obeso com problemas circulatórios e cardíacos. Então, é um futuro de possibilidades. Então, eu posso pegar esse espírito hoje e encaminhá-lo para uma dessas possibilidades futuras, para que ele veja e sinta, como foi explicado lá na aula, as consequências da decisão dele hoje. Então eu falo para ele, eu vou te levar para o futuro, para a possibilidade da consequência da sua decisão, se você continuar insistindo em vibrar no ódio, no rancor, na mágoa, na vingança, no mal. Eu vou te mostrar essa possibilidade. E eu jogo ele para o futuro com os pulsos energéticos para essa possibilidade. Claro, essa possibilidade vai ser dolorosa para ele, vai ser uma experiência dolorosa, como o Tiago mesmo falou aqui, que eles utilizaram essa técnica dentro do Congá e o espírito falou, não, eu quero a possibilidade boa, porque ele viu a possibilidade ruim e sentiu ela, e viu que aquilo ali vai trazer dor para ele. É uma forma de convencimento muito mais forte. Mas nós podemos fazer, nós não é nada. É só você projetar o que você é hoje, você já se projeta no futuro. Isso, exatamente. Eu estou me excedendo na alimentação. E estou começando a ganhar peso. E estou começando a ganhar meus quilinhos. Eu de 79 quilos, eu vou para 85, eu vou para 90. Aí eu falo, isso foi comigo. Falo, peraí, se em 15 anos eu engordei 20 quilos, daqui 30 anos eu vou estar com mais 20, no mínimo. Então, peraí, eu vou estar com 120 quilos. Não, eu vou parar agora. Eu vou ter uma atitude agora de mudar isso e vou controlar a minha alimentação. E isso eu fiz e consegui, né? Então eu falei assim, não, peraí, eu me projetei no futuro e me vi lá com 120 quilos. Gente, eu vi gordinho, viu? Ele mandou uma foto para mim gordinho. Eu estaria outro cara. Eu estaria com problemas cardíacos, eu estaria com problemas circulatórios, respiratórios e com a saúde completamente comprometida. Tudo comprometido. Articulações, movimentos, tudo. Até profissionalmente. Porque pensa um policial gordinho correndo atrás de um pivete de 16 anos com o pique do Matheus, não pega de jeito nenhum. Pensa. Então, eu fiz essa análise, eu me projetei no tempo, me vi daqui 20 anos e falei, opa, isso eu não quero. E voltei atrás. Então existe essa possibilidade. E aí existe a possibilidade também de você projetá-lo no futuro com a possibilidade boa. Eu quero te mostrar agora uma situação em que você vai ver e sentir todos os benefícios de você aceitar a nossa ajuda, de você sair dessa energia em que você se encontra, de você perdoar, de você esquecer a vingança, o ódio, a mágoa, o mal e aceitar esse resgate que nós estamos te propondo agora. Então, vai para o futuro e vê lá quais serão as vantagens. E aí eu projeto ele para aquela outra possibilidade. Uma das infinitas possibilidades que tem no leque. Ele vai ver e vai falar, nossa, é essa que eu quero. Então vai ser muito mais fácil. E em 15 minutos você consegue convencer um espírito
a deixar aquela frequência que ele estava se movimentando, se manifestando, a perdoar o obsediado, a se perdoar, Muito importante. se perdoar, se conhecer, porque afinal, lá naquela regressão, eu mostrei para ele o porquê de tudo que aconteceu. Então vai haver uma metamorfose radical na energia dele. E aí ele vai ficar facinho para ser doutrinado e encaminhado, tratado e encaminhado. Como o Tiago mesmo falou, o Espírito virou e falou assim, não, mas espera aí, vamos para a segunda opção, né, Tiago? Primeiro ele questionou se eu não estava hipnotizando. Exato. Ele questionou primeiro. Aí foi... Pois é, e existe muito isso, o Espírito fazer esse questionamento. Mas aí a gente vai e fala para ele, eu não dei nenhum comando de hipnose. Eu dei comando de deslocamento no tempo e no espaço. Sabe que estrutura que eu usei? Foi, me dá sua mão aqui. Você tem capacidade de ver a sua? Eu falei, tem. Então põe a sua mão, pôs a mão na minha cabeça e no meu coração. Acha alguma coisa que signifique maldade em relação a isso. Pronto. Você já quando Então, essas duas técnicas foram ensinadas para vocês e vocês já estão colocando-as em prática. Já colocamos Muitíssimo bem. Só que não sabia que chamava lei de choque do tempo, né, Carlos? Exatamente. Não Né? sabiam, Acabou. já conheciam a técnica, já utilizavam, vô Barnabé trouxe, mas não tinham Esperando um o nosso nome. conhecimento, né? Não tinham um nome. É. Aí agora veio o nome, né? É a lei da regressão no tempo e no espaço e a lei da dissociação no tempo e no espaço. Por isso que eu falo regressão e progressão. É o famoso salto quântico, né? Que é sempre tratado pelos apômetras quânticos, né? Que trabalham com apometria quântica. Aí entra uma parte muito importante, de extrema responsabilidade da parte do doutrinador que está fazendo esse trabalho. É a de que ele jamais deve fazer o desligamento daquele espírito do médium lá no passado ou lá no futuro. Quando traz dia, hora, Ele tem altura, que idade. levar e trazer para depois dissociar e encaminhar. Por quê? Por causa dessa lei aqui, a lei do choque do tempo. Ô, Daí, então quando você fala em terapia de vidas passadas, TPV, então fica, esse nome ele engloba totalmente a apometria, porque você vai no futuro, Não. você vai na progressão, Exatamente, não é só não. no passado. Exatamente. Né? Eu até estava falando com o mestre agorinha, a diferença entre regressão, que é a da psicanálise, Psicanálise. né? Porque eu até expliquei para ele que Freud, ele foi trabalhando a regressão até chegar ao momento da concepção. Quando chegou no momento da concepção, que ele viu que existia algo mais, mas que passava para outras existências, ou seja, o lado espiritual, o lado da reencarnação, ele parou ali. Ele falou, esse universo aí eu não vou entrar. Ele é muito profundo para mim. Consciente, né? Exato. Ele é muito profundo para mim. Eu vou ficar só até a concepção. Aí a ciência, que a psicanálise é uma ciência, parou aí. Parou aí. E aí entrou o terapeuta, que falou assim, não, então eu vou continuar de onde Freud parou. E vou tocar o barco no que é chamado de terapia de vida passada, TVP. Então, o terapeuta foi. E aí ele viu que existia algo antes da concepção. Existia uma vida além, vamos dizer, no plano espiritual, e que antes dessa vida no plano espiritual, existia uma vida no plano físico em outra época.
E dessa aí em diante, o terapeuta foi desvendando vidas e vidas e vidas e vidas. São as personalidades. Que são as personalidades. Então, o que acontece? A TVP é só essa parte aí, que estuda o passado, mas que não engloba essas possibilidades do Aí vem a futuro. apometria, né? Exatamente. E dá a possibilidade de ver um futuro. Existe uma pequena confusão que algumas pessoas, mesmo bentistas, espíritas, fazem, Certo. que é da terapia e do descarte. São duas características, duas coisas que caracterizam completamente diferentes. Completamente diferentes. Completamente diferentes. E no descarte ele vai lá, por exemplo, em 2.500 anos lá atrás, Aham. e busca exatamente aquele nó que está dando na sua vida. Ele está Isso. lá atrás, localizado. Quem foi? Uma encarnação específica. Isso. Busca aquela encarnação com seus respectivos contratempos que houveram, os traz à tona, soluciona, perdoa-se e descarta-se. Exatamente. Já a TVP não faz isso. Ela não tem um foco específico. Ela só O vê- terapeuta vai tateando no escuro. Por isso, uma sessão de TVP, o terapeuta, ele pode começar com um tratamento e resolver o problema daquele consulente, daquele cliente do terapeuta, em 10 sessões. E resolver. Porque ele foi acessando, acessou uma vida, acessou 2, acessou 3, acessou 10. Na 10ª ele achou a fonte do problema e tratou. No caso, subpersonalidades. Não, nas personalidades. Ele acessou 10 vidas Ah, passadas. é o terapeuta, O não? terapeuta, isso, o terapeuta. Não o TPP. O terapeuta. Aí ele foi tateando no escuro. Foi na última vida, foi na penúltima, foi na antepenúltima, até chegar no ponto. Já o descarte não. Falou, volta lá naquela vida 2.500 anos. Rápido. Rápido, rápido. Então vai naquela. Se aquele espírito viveu 20 vidas nesse período, não interessa. Foi lá naquela. O foco está lá. Foi lá no foco. O psicanalista, ele não passa da concepção. Ele faz a regressão e vai até o momento da concepção. Aí é a sub. Aí ele acha uma varredura, ele faz uma varredura. Isso, ele vai também com a varredura. Eu não sei se alguém aqui já fez psicanálise e regressão na psicanálise. Ele começa com o seguinte: volte sua mente a 1 hora atrás. Agora volte sua mente a 1 dia atrás. Agora volte sua mente a 1 mês atrás. Ao que você estava fazendo há 1 mês atrás. É assim que funciona, porque eu já fiz. Agora volte a 1 ano. Agora volte 10 anos. E vai até achar a fonte daquele trauma. E aí ele vai achar, às vezes, até na barriga da mãe. Daí, Sim. alguns minutos eu vou fazer uma pergunta para você que depois eu faço. Eu vou fazê-la agora que está dentro do contexto. Certo. Nós pegamos um corpo astral e buscamos lá aquela personalidade. Cada corpo tem seus 7 níveis. Correto? Certo. Então, por exemplo, eu estou dizendo que tem um caso específico dentro da casa que eu gostaria, se a minha linha de raciocínio é possível, gostaria de fazê-la com uma pessoa que precisa de tratamento. Então você vai lá naquela personalidade, quando você abre a frequência de uma pessoa, se ela tem uma personalidade, então você está no corpo astral, e você tem ali dentro 7 níveis daquela personalidade, quando você busca o caso daquele consulente, às vezes o consulente, meu problema é a dor do ouvido, mas aí revela-se naquele consulente que a situação mais delicada dela não é aquela dor de ouvido, é uma dor no ovário. Isso. Então, muito bem, só que aquela dor do ovário, ela não está na personalidade dela, ela está no nível um dos 7 níveis da Um sua dos 7 personalidade. níveis da Aí personalidade. isso é prioritário para ela ou é caso a caso? Como é que funciona isso? É caso a caso. Por quê? Porque às vezes o consulente ele está tão ligado em resolver o problema do ouvido
que ele prefere que eu faça um paliativo para resolver o problema do ouvido, que é o que está incomodando ele. Então a gente resolve o problema do ouvido e vai também e fala: você também tem um problema para ser tratado na região do ovário. Então nós vamos tratar os dois. Inclusive isso já aconteceu várias vezes. Eu acho que os meninos que já participaram na mesa já viram acontecer isso, né? Falar assim, ó, a pessoa foi lá para tratar, por exemplo, um câncer de próstata, né? E aí a entidade foi, virou e falou assim: você está com problema no coração, precisa tratar seu coração. E o pior que já está se manifestando no físico. Procure um médico de branco urgente, porque tem que tratar. O consulente ficou meio sem entender, mas obedeceu e foi procurar um médico. Resultado: 3 cateterismos, 3 angioplastias. Só para mim fechar minha linha de raciocínio, quanto a esse consulente, isso significa que às vezes nós temos que fazer um trabalho de apometria com o mesmo consulente 6, 8, 10 vezes que nós temos que buscar. Porque se você tem, hoje você está trabalhando com 2 corpos hoje, nossa linha de raciocínio para a aula de hoje, você disse que é o astral e o mental inferior. No entanto, se desobra-se até o mental superior. Isso. Muito bem. Então 7. 1 mais 7 são 8. 8 vezes 3, 24. Mais a sub-7 coisa vai dar 150 entre personalidades e subpersonalidades. Ou níveis, como que? Subníveis. Subníveis. Então, quer dizer que às vezes um tratamento de uma pessoa, dependendo da delicadeza da sua saúde, da delicadeza das suas reencarnações, ele pode ser um tratamento mais bom do que o habitualmente ele faz. Exatamente. Por isso é que quando a espiritualidade dá a ordem, quando a espiritualidade dá a ordem, a espiritualidade fala, muito comum, ó, essa pessoa vai ter que fazer 7 aberturas, ou essa pessoa vai ter que fazer um tratamento durante 1 ano, uma vez por mês, ou seja, seriam 12 sessões, como aconteceu com a consulente que buscou o nosso grupo, e inclusive houve até uma certa polêmica, porque o nosso grupo está tirando consulentes do seu João lá de Abadiânia. E a notícia se espalhou lá em Abadiânia, então ele já está lá perguntando: que grupo é esse, Maria de Nazaré, lá em Goiânia? Porque a consulente é uma consulente gaúcha, e ela, quando ela foi lá para nossa casa, é uma moça nova, de 30 e poucos anos, e ela estava praticamente definhando em vida, com degeneração, não era degeneração dos nervos, nervosa, muito acentuada. Oi? Isso. Aí o que aconteceu? Essa moça, ela já está literalmente na cadeira de rodas, e ela sentia dores 24 horas por dia, tanto que ela não conseguia dormir. Com uma sessão que ela fez lá na casa, quando ela retornou para a segunda, ela foi e falou assim: olha, fantástico, já não sinto mais dores e já durmo bem, tá fantástico, agora só falta eu levantar dessa cadeira. Aí ela foi e falou: só que agora tem um problema, eu moro no Rio Grande do Sul e não vai ter como eu dar continuidade ao meu tratamento. Aí foi quando a entidade veio e falou: ela vai ter que voltar uma vez ao mês durante 1 ano. Falei: vou quebrar a menina, né? Fazer essa viagem uma vez por mês lá do Rio Grande do Sul para cá, ainda mais nesse estado. Então a espiritualidade veio, inclusive através da Roberta, veio, pôs a mão no meu ombro e falou: daí eu estou recebendo aqui a orientação de que a espiritualidade permitiu que o tratamento dela seja feito à distância. Então, uma vez por mês, o grupo vai abrir a frequência dela. Só que você tem que pedir permissão para ela. Se ela concordar, então pode.
Aí eu fui e falei para ela, ó, expliquei a situação, falei, você mora muito longe, não tem como dar uma sequência de 1 ano de tratamento para você. Mas a espiritualidade permitiu que nós abríssemos a sua frequência à distância. Você permite? Para receber